Turma querida, boa noite. Estamos indo para a nossa terceira aula e aqui nós vamos falar do 1. Antes de falar do 1, como na última aula, nós compreendemos e mergulhamos na importância do zero, sua relação com o caos em termos qualitativos e a sua construção numérica enquanto significar o nada. Nós dedicamos uma parte a isso. Então, eu queria brevemente falar a história, muito breve, desses algarismos que usamos e que aprendemos na escola como algarismos arábicos, tá ok? Ao longo da história, claro, a minha fonte, gente, é Jorge Zifra. Ele escreveu um livro chamado Os Números, e ele escreveu 2 outros volumes gigantescos sobre a história dos números. Eu acessei um pouco isso e alguns professores de matemática para trazer para vocês, tá? Organizando e colocando esse olhar dentro da geometria sagrada que nós vamos realizar. Esse que vocês estão vendo é a primeira manifestação de contagem, porque já fazia parte do seu próprio corpo. Esse aqui, por exemplo, é um pedaço do livro do Jorge Zifra, com todo respeito. É a máquina de contar mais simples que existe, como ele falou, tá ok? Então, tem diferentes formas de usarmos e considerarmos esses 10. Considera só 5, de 5 em 5, e cada vez que conta 5, levanta um dedo da outra mão, ou considera os 10 direto. Tinham muitas formas de usar esses 10 dedos. Por vezes não 10, por vezes mais. Por vezes 20 dedos. Se usava os dedos das mãos e os dedos dos pés para contar. Por exemplo, a civilização asteca. Se quisesse contar um número de soldados, então, cada vez que juntasse 20 soldados, colocava uma pessoa, quer dizer que representava 20, mais 20 outra pessoa, mais 20, outra pessoa, e se fosse 20 e pouco, a última pessoa apontaria qual parte do corpo parou, tá ok? Por exemplo, parou no 16, sei lá, 20, 20, 40, mais 16, 36, tinham 36 pessoas. Uma pessoa inteira com as mãos assim, espalmadas, outra pessoa inteira, e a outra apontaria o dedão do seu pé esquerdo, juntando assim 16 e formando 36. Imagine um exército de 5.000 pessoas. Essa nomenclatura, usar a palma da mão para contar até 12. Isso tem entre os sumérios, lembra que eu falei para vocês que era sexagesimal? Sexagesimal, base 60, base 6 em 6, dos babilônios, ou hexagesimal, são sinônimos. Reparem só, olha, esse dedo aqui, cada falange é um número, tem 3 aqui, 6, 9, 12. E cabe ao dedão apontar qual falange eu estou falando. Para saber se eu estou falando de 1, apontaria aqui em cima, tá? Ou se eu estou falando de 10, apontaria essa de cima. Se fosse 12, o meu dedão aponta essa falange aqui de baixo. Então, imagine que não é uma forma só de você contar. Existiam várias formas de você contar. Essa eu achei demais. Essa sim é anglo-saxã, tá bom? Utilizando o dedão, você ganha mais 4 falanges. E ao todo eu tenho 28 números, porque 28 nós temos um calendário lunar. Dá para você marcar o tempo aqui. Estou falando de um tempo arcaico, de uma cultura normalmente matrilinear, onde os meses têm a ver com 4 luas, próximo de 28. E você vai usar suas 2 mãos, incluindo os dedões, para poder marcar isso. Olha que coisa! Passado algum tempo, nós vamos encontrar ao longo da história, como vocês estão vendo aí, 3 sistemas. Depois eu falo por que é cretense, micênico, arcaico e grego arcaico. Você vai usar símbolos nas quantidades necessárias para poder designar um número. Olha aqui, 7.669. No sistema egípcio, coloca 7 desse bagulhinho, dessa flor de... Como chama aquele que eles usam para fazer papel? Flor de papiro? Papiro. Cada uma delas vale 1.000, cada um desses enroladinhos aqui vale 100, tá bom?
Cada uma ferradurinha vale 10 e cada tracinho vale 1. Então, se você quiser escrever 7.699, você tinha que colocar quantidades, parecido com esse sistema crescente de Creta e da parte grega micênica, e o sistema grego arcaico, onde vocês estão vendo que você usa símbolos diferentes, valendo milhar, valendo centena, valendo dezena, valendo unidade. Mas você precisa repetir aquele código. Não é um número que já equivale àquela quantidade. Isso vai ser um segredo que vai chegar depois. Lógico, haverão outros grupos, inclusive a Grécia, posteriormente, que vai desenvolver um alfabeto. Isso vai ficar mais elaborado com o desenvolvimento do alfabeto. O alfabeto será utilizado nos momentos de comercialização e cada letra vai equivaler a um número. O alfabeto hebraico vai ter essa equivalência: Aleph 1, Betel 2, Gimel 3, Dalet 4 e por aí vai. O árabe vai ter a mesma coisa e o sistema grego também. O alfa 1, beta 2, né, alfa, beta, gama 3 e por aí vai. Nós vamos ter esse sistema onde vai associar o alfabeto. Vejam que evolução. Já vamos ter uma letra e um número, mas isso vai confundir em algum momento. Porque tem horas que você escreve e aquela letra é número ou ela é letra? Então, tinha que ter um cuidado danado. Os pastores, em Roma, estou falando do Império Romano, utilizavam um numeral que alguns ainda estudaram nas escolas, com um sistema esses eram os principais, e você colocava números à esquerda deles para diminuir o valor, vocês sabem, ou à direita para poder aumentar esse valor. É curioso que o sistema romano, ele grafa a quantidade, mas você não consegue realizar a operação. Não dá para colocar centena, dezena, unidade e, com isso, realizar uma operação. Lembra que eu mencionei na aula passada, quando Fibonacci trouxe o sistema arábico, que, na verdade, é indo-arábico, o pessoal falou assim, com esse zero, com esses algarismos, a matemática vai ser para todo mundo. Então, vai ser complicado. E quem tinha que calcular? Usava o quê, gente? Quem tinha que calcular lá em Roma, ou na Europa mesmo, como um todo, utilizava o ábaco. Porque com o sistema grego, com o sistema hebreu, também a letra equivalente ao número, você não consegue fazer soma, divisão, multiplicação. Então, você usava essas bolinhas aqui, onde você tem um sistema decimal, ou dependendo do número de bolinhas, hexagesimal, e com isso você consegue fazer os cálculos. Mas essa era a forma utilizada. Até que chega não, já estavam lá na Índia, olha, no terceiro, não vou ler tudo isso, mas eu vou falar o que está escrito aí para a gente não ter que ler, né? Nós temos que compreender. No século III a.C., já vamos encontrar algarismos na Índia com algo muito diferenciado, como ele explica aqui nesse último parágrafo. Ele fala, por exemplo, 9. Você não vai precisar de 9 risquinhos. Você pega esse símbolo aqui e ele representa os 9 risquinhos. Ele representa as 9 bolinhas. E traz também um sistema posicional. Dependendo da posição que esse 9 está, ele vai valer unidades, ele vai valer milhares, ele vai valer centena. Então, esses números, que são os primeiros que vocês estão vendo aqui, de 1 a 9, vêm da Índia. Erroneamente, a gente denomina algarismo arábico. Erroneamente, porque eles vêm da Índia. Só para vocês terem uma ideia, eles estão aqui um pouco mais evoluídos, só, porque lá era século III, aqui é século VI após. Olha só, desculpa, Helena, agora eu lembrei de você, eu tenho que tirar de pessoas aqui. Mas se congelar, por favor, gritem, tá? Com a expansão, gente, no século... Tem uma expansão grande, mas principalmente no século VII, século VIII, depois de Cristo, dos árabes, tá? Tomando conta de quase tudo, eles chegam da Europa, do norte da África, eles chegam aqui na Índia e bebem desse conhecimento e levam esse conhecimento, alteram um pouquinho os números, tá? E vai nascer o sistema que nós denominamos arábico, mas que o correto é dizer indo-arábico. Hoje nós conhecemos
o que nós usamos como número é indo-arábico europeizado, porque o Fibonacci vai ter contato com os árabes aqui no norte da África, acho que, se eu não me engano, na Líbia, ele vem para cá, entra em contato, o Fibonacci, estou falando século XIII, tá? Ele é de 1200 e alguma coisa. Vem aqui, entra em contato e leva esse saber para a Europa, inclusive dos numerais, tá? Dê uma olhadinha nos algarismos arábicos. Reparem como é muito similar, quase que uma cópia dos hindus. Aqui são o que os árabes transformaram. É muito similar, está muito próximo. Com exceção do 4 e do 5, os outros são muito próximos. Lógico que isso vai evoluindo. E esse foi o carinha que escreveu um livro. Ele não foi o único que foi na Índia e descobriu, não vamos mais usar letras, vamos usar esses símbolos que eles usam aqui. Ele foi até lá e escreveu esse livro, Compêndio sobre Cálculo por Restauração e Balanceamento, onde ele leva e fala a respeito do sistema decimal. O nome dele, Abu Jafar Maomé Ibn Musa al-Khwarizmi. Ele nasceu nesse número, nessa data aqui, depois de Cristo. A pergunta que eu faço, olha o nome dele. O que lembra esse nome, gente? Fala esse nome. Algarismo. Okay? Algarismo. É graças a esse senhor, Abu Jafar, cujo sobrenome é al-Khwarizmi, que nasceu a palavra algarismo e também depois a palavra algoritmo, em função dos cálculos que ele também levou. Turma, depois, como eu falei para vocês, lá no norte da África, vai esse rapazinho, Leonardo de Pisa, porque ele nasceu e provavelmente morreu na região de Pisa, na Itália, onde tem a torre mesmo. Mas o sobrenome dele era Fibonacci. Muito jovem e já viajava para caramba, Leonardo Fibonacci. Olha, ele nasce no século XII e morre no século XIII. E nesse caminho aí, mais ou menos em 1200, com 30 anos, é que ele vai até os árabes. Norte da África era árabe, tá bom, turma? Lá na Líbia. Entra em contato, pega esse conhecimento com a cultura muçulmana e leva para a cultura ocidental. Expliquei para vocês na aula passada, foi rechaçado. Não admitiam isso. Porque a Europa estava ancorada nos algarismos romanos, quem precisava escrever números, comerciante usava aquilo, quem precisava calcular bastante usava o ábaco. E ele trouxe a noção de zero. As pessoas rechaçaram, vocês lembram disso. Tá ok? Ele escreve um livro chamado O Livro do Ábaco, e nesse livro ele coloca essas novidades para a Europa. A numeração com 10 dígitos, não mais aquela coisa romana, a notação por posição, dependendo da posição muda a quantidade, unidade, centena, dezena, milhar, o funcionamento disso, como fazer operação com isso, colocar um embaixo do outro, vai um, e por aí vai. A noção do zero, que endoideceu o povo, e a sequência Fibonacci que nós vamos falar, de onde vai nascer o retângulo áureo, e algumas coisas que nós vamos desenhar, ele aprendeu dos árabes que aprenderam na Índia. Ele sistematiza um conhecimento que já existia. Eu estou fazendo um pouquinho isso com vocês. Eu não estou inventando nada. Eu pego os saberes de outras pessoas, quando possível, coloco a fonte para vocês e passo isso para vocês numa forma e numa compreensão para o nosso Zeitgeist, para o nosso período aqui. Então, aqui eu estou mostrando como as coisas evoluem. Nada vem do nada. Olha a evolução de tudo isso. Da Índia, 3 a.C., quando acharam as coisas escritas. Já devia existir antes. Os 10 algarismos. O zero também. Passa para o árabe, passa para a Europa, e, de repente, esse talvez leva fama, mas ele bebe de outros lugares. A fama por ter sistematizado. Tá ok? Fica aqui essa dica, que o mérito é da Índia. Aqui tem um sistema de evolução, só para vocês terem uma ideia.
tá? Chegando no árabe, na Europa. Olha a evolução desses números, segundo o professor Jorge Zifra, que escreve, num daqueles 2 volumes que eu escrevi, que eu falei para vocês, a história dos algarismos. 2 volumes gigantescos, então vocês vão ter essas evoluções. Agora, repara que curioso, olha, esses são os algarismos indianos, tá? Lá do século III. Eu vou colocá-los aqui, e isso daqui, depois do século VI, eles estavam assim, próximos disso daqui. Ou uma evolução como vai chegando, ó. Eu peguei esse desenho de como isso pode facilmente, olha, na hora de desenhar, inclusive com letra cursiva, em vez de você fazer o de forma, na hora de fazer essa cruz, ó, você já pode fazer um rabisco. Essa é uma sugestão. Não é que tenha sido assim, mas eu estou mostrando como isso pode chegar aos poucos nisso. Tudo bem, turma? Posso continuar? Uhum. Ok, ok. Bom, só para vocês terem uma ideia, eu queria dizer para vocês, se você for hoje na internet, tem uma versão fake. Coloca aí, origem dos algarismos. Os algarismos que nós temos hoje existem dado a quantidade de ângulos internos que cada um tem. Então, por exemplo, o 1 é assim, porque dentro dele só tem um ângulo. O 2 era assim originalmente, e tem 2 ângulos. Depois ele ficou arredondado. Isso é fake. O 3, parecendo uma letra sigma, tem 3 ângulos. O 4 tem 4 ângulos. Por isso que a gente usa. Não. O 5, parecendo um S, teriam 5 ângulos. 5 ângulos. Né? 1, 2, 3, 4, 5. O 6, 6 ângulos. É bonito, é até interessante. Agora, olha o malabarismo que fizeram para o 7 ter 7 ângulos. Alguém colocou pauzinho embaixo? Eu colocava pauzinho no meio, mas tracinho embaixo do 7, junto com pauzinho no meio, né? É muito malabarismo para ter 7 ângulos. O 8 com 8 ângulos. O 9, então, ganhou uma perninha que, pelo amor, não tinha como. E o 0, por não ter nenhum ângulo, era denominado 0. É tentador você cair nisso. E muitos lugares sérios, sites sérios, por exemplo, sérios assim, de grande pesquisa, principalmente para a escola, vai estar isso, a origem dos algarismos. Cara, olha toda a história que nós acabamos de conversar. Né? Olha tudo isso daqui, para se chegar onde chegou. Então, não é aquilo. Tá bom, gente? Teve chão para caminhar. Tudo bem por enquanto? Nessa história dos algarismos? Eu agora vou entrar com vocês na qualidade de cada um desses números. E hoje nós veremos um. Venham comigo.